Olá, queridos irmãos do canal Rosângela Serva do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Quero agradecer a você que tem assistido os nossos vídeos, tem deixado seu like, tem compartilhado e quero reiterar, realmente compartilhe os nossos vídeos, realmente deixe o seu joinha, realmente inscreva-se em nosso canal, peça que as pessoas possam inscrever-se para que possam receber mensagens. Esse é um trabalho missionário, é um trabalho onde que realmente nós estamos falando do amor de Deus, da pregação do Evangelho. É como se você estivesse entregando um folheto, ou estivesse entregando um livro, você está entregando uma pregação, falando sempre das coisas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, no vídeo anterior eu coloquei uma visita que eu fiz à casa da irmã White, não é? Em 2015, que foi justamente o centenário da morte dela em 2015. Ela morreu em julho de 1915 e em 2015 ela completou então 100 anos que ela já tinha morrido. Muitas pessoas têm assim com a morte, não é, umas questões assim muito dilemáticas com relação à morte. Muitos têm medo da morte, outros não entendem o estado dos mortos, outros têm compreendido que a morte ela não encerra em si mesma, mas que há um processo de reencarnação, enfim, queridos. A Bíblia é muito clara com relação ao estado dos mortos. Os mortos não sabem nada. Então, ali estando naquela casa da irmã White, naquele centenário de sua morte em 2015, muitas pessoas podem ter tristeza com relação à morte. Não, queridos, a morte, para aqueles que dormem no Senhor, vejamos o que o Senhor diz, o que é a morte para aqueles que dormem no Senhor Jesus. Vejamos aqui no livro de Salmos, nós vamos entender algo muito interessante aqui no livro de Salmos, aqui, vamos ler Salmos 116, olha qual é a visão de Deus acerca, da morte dos seus filhos, dos seus eleitos. Então, queridos, aqui o Senhor vai dizer, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus justos. Então, quando um cristão, quando uma pessoa sincera, quando uma pessoa que realmente Deus escolheu, Deus trabalhou, essa pessoa aceitou Jesus como seu salvador pessoal e houve esse consentimento em realmente permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, essa pessoa quando morre, no céu é uma grande festa. Quando o justo morre, no céu tem uma grande festa. Então a irmã White, quando morreu em julho de 1915, foi uma grande festa. Claro que nós temos um sentimento rapidamente de um choro, de uma tristeza, mas nós sabemos o quê? Que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ali morreu uma pessoa santa em Cristo, ou seja, separada para Cristo naquele momento, queridos? E hoje, em 2020, quantas pessoas tombaram, queridos? Quantos valorosos homens de Deus tombaram, quantas mulheres tombaram, queridos? Preciosa é a morte, dos santos aos olhos do Senhor. Porque o Senhor ele tem mais um, que realmente caminhou com ele, andou com ele nessa terra. E nós, queridos, temos que compreender o que é realmente essa morte. Essa morte, queridos, nada mais é do que algo que Jesus disse. Eu queria que você visse aqui no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 11, nós temos algo aqui muito interessante para tratar desse tema, João, capítulo 11, e o versículo 25 diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Claro, queridos, amém. Quer dizer, essa morte aqui é um sono. Jesus chamou essa morte de um sono. Quando você está dormindo, quando nós estamos dormindo, não sabemos de nada, estamos no sono. Assim Jesus também colocou a morte, no mesmo patamar do sono. Por isso, queridos, nós precisamos compreender que há uma alegria quando uma pessoa morre.
uma pessoa justa. O Jesus realmente colocou aqui que ele é a ressurreição. Ele é quem pode ressuscitar. Jesus é quem pode dar vida. Jesus pode realmente devolver a vida. E quando a irmã White ressuscitar, vai ressuscitar glorificada, porque os que morrem em Cristo, eles quando ressuscitarem, ressuscitarão glorificados. Mas os ímpios, quando morrem e ressuscitam, eles ressuscitam com a mesma natureza que eles desceram ao túmulo, com os mesmos desígnios, com os mesmos projetos, com as mesmas malignidades e os pecados que eles trouxeram a vida toda. Essa é a diferença entre a morte dos santos, a morte dos justos e a morte dos ímpios. Mas, queridos, nós estamos tratando da morte de alguém que foi muito especial, que foi a irmã White. Então, quando ali tivemos, em 2015, foi assim motivo de muito enlevo espiritual, entrar ali nos seus aposentos, naquele quarto onde ela realmente faleceu. E ali, queridos, nós sentimos alegria, né, de ter entrado em ambientes em que os santos de Deus foram os anjos de Deus para lhe levar, para cantar, para estimular. Mas, queridos, ainda o apóstolo Paulo vai tratar de algo interessante em 1 Tessalonicenses. Olha que coisa maravilhosa aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vejamos o que tem aqui, queridos. Eu vou ler a partir do versículo 13, que diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Queridos, nós temos esperança. Nós temos alegria na volta de Jesus. Nós sabemos que é um breve espaço de tempo, não é, que nos separa você do amor de Deus, da ressurreição em Jesus. Versículo 14 diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, queridos? Então, nós temos visto alguns irmãos tristes, enlutados, porque perderam pessoas nesse 2020 para a pandemia ou outras questões. E nós queremos então, queridos, dizer que realmente essa é a visão da Bíblia com respeito, em referência e respeito à morte, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Há uma alegria no céu, há júbilo no céu quando realmente uma pessoa realmente desce à sepultura e ele está firme em Cristo Jesus. Ainda eu queria que você acompanhasse aqui 1 Coríntios, ainda tratando desse tema, o apóstolo Paulo discorre aqui em 1 Coríntios. Nós vamos ver no capítulo 15 de 1 Coríntios, algo interessante aqui. 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos ler os 50 e os 56. Olha, amados, para confortar o nosso coração. Aqui nós iremos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E o 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Queridos, nós precisamos proclamar essa verdade. Muito em breve, queridos, nós vamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus, porque a nossa maior esperança, a nossa maior alegria vai ser receber Jesus nas nuvens dos céus. E nós estamos nos encaminhando para esse momento da breve volta de Jesus. Amados de Deus, é uma alegria. Aqui, Apocalipse, no capítulo 21, tem uma das promessas mais lindas da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ver assim algo maravilhoso. Esse é o ideal de Deus. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, queridos. É que realmente nós possamos compreender o que realmente nós precisamos ter para receber, né, das mãos do Senhor Jesus, um novo céu e uma nova terra. 21, a partir do versículo 1, diz assim, de Apocalipse:
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Queridos, muito em breve esse novo céu, essa nova terra vai ser construída, reconstruída por Deus. Você sabia, queridos, que quando Jesus, a primeira vez, criou essa terra, no princípio criou Deus todas as coisas, os anjos cantaram ali. Mas quando o nosso Salvador Jesus for recriar essa nova terra, quem vai cantar? Você, eu. Nós seremos aquele grupo, realmente as primícias de Deus, os salvos de Deus, os remidos de Deus, de todas as épocas, é quem vão realmente cantar esse cântico para essa recriação desse novo céu e dessa nova terra, que aqui o apóstolo João está se referindo, queridos? Nós cantaremos. E aqui diz o versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E o versículo 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, aleluia. Queridos, aqui Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Queridos, como esse mundo está difícil, as questões desse mundo estão se arregimentando para uma situação, queridos, que vai ser realmente muito difícil nós vivermos aqui nesse mundo. As questões estão se encaminhando para ficarem realmente de maneira que nós não vamos poder suportar, se tornarão insuportáveis. Então, queridos, Deus tem um convite para cada um de nós, compreender que apesar das dificuldades, apesar das enfermidades, da situação em que esse mundo se encontra hoje, o que Deus quer nos colocar na mente é que nós iremos habitar um novo céu e uma nova terra, que a morte não é um ponto final, a morte é apenas um até logo, até breve. Porque Jesus vai sim, como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai devolver a vida para todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, acreditando em sua palavra, pregando a sua palavra, amando a sua palavra, querendo realmente ter convivência diária com Deus. E aqui eu faço um apelo à sua vida, ao seu coração. Renove os seus votos com Jesus. Renove a sua entrega para Deus diariamente. Porque nós não sabemos a hora da nossa morte. Nós não sabemos o momento em que seremos, veremos depor a nossa vida. Nós não sabemos, queridos. As coisas estão tão diferentes. Tem essa pandemia, tem essas questões outras que precisamos avaliar. Muitas pessoas têm medo de tratar sobre o tema da morte. Mas, queridos, a morte é um sonho. Jesus disse muitas vezes, quando ele foi ressuscitar, inclusive Lázaro aqui, lá nós estávamos acabando de ler, ali foi no contexto da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus disse, não, Lázaro só está apenas dormindo. E Jesus, queridos, quer realmente nos dar algo melhor. E muitas pessoas têm indagado, por que Jesus permite a morte de pessoas tão boas ou pessoas justas aos nossos olhos? Queridos, precisamos entender uma coisa. Entre Deus permitir a morte de uma pessoa que já está preparado na visão, na perspectiva celestial, entre Deus fazer opção em permitir que alguém morra salvo, ou alguém continuar vivo, e por uma outra situação que ele na sua onisciência conhece, ele prefere, queridos, que a pessoa deponha a sua vida, que a pessoa durma em Cristo, salva em Jesus. Lembra de Moisés? Moisés tanto queria ultrapassar o Rio Jordão para chegar na Canaã terrestre. Era o sonho de Moisés. Como Moisés ansiou, caminhou com todo o povo de Israel 40 anos no deserto, ali trabalhando, subjugado, cansado, oprimido, com muitas dores, com muito peso sob sua responsabilidade. E quando então ele chegou próximo de entrar na Canaã terrena, Canaã terrestre,
Jesus disse para ele: não me toque mais nesse assunto, você não vai entrar na Canaã terrestre. E aí o Senhor Deus conduziu que Moisés subisse ao cume do Monte Pisga, e ali Deus mostrou para Moisés o que teria sido Israel. Todo Israel, Moisés viu toda a história de Israel, a passada, a verdadeira, aquela que teria sido se Israel realmente tivesse atendido aos reclamos do Senhor. E Moisés também viu toda a história da redenção, viu a cruz, viu Jesus, a morte, enfim. E ali, queridos, Deus disse: você vai morrer e vai ser sepultado lá em cima do cume. Porque se você voltar, se você descer, esses mesmos homens que durante toda a sua vida aqui lhe instigaram, lhe provocaram, devem ter em mente fazer de você um Deus. Vão querer devotar você como um Deus. Então, sua sepultura não será encontrada. E assim, queridos, Moisés queria entrar na Canaã terrestre. Deus colocou Moisés para que ele entrasse na glória, no gozo, na Canaã celestial. É assim, queridos, Deus sempre quer nos dar o melhor. Nós é que temos uma mente estreita, uma visão muito limitada e às vezes não entendemos o propósito de Deus em nossa vida. Por isso, queridos, Deus quer nos dar um novo céu e uma nova terra. Então vamos nos consolar uns aos outros com essa promessa, que realmente a morte é só um momento de passagem, é só ali um momento de um até breve, um até logo, não um ponto final, porque Deus realmente há de trazer, restituir a vida àqueles que realmente precisam, e que Deus possa realmente enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Inclusive nesse momento de pandemia, muitas lágrimas estão sendo derramadas de tristeza, solidão, depressão, inquietações, enfermidades. Queridos, entreguemos as nossas vidas nas mãos de Deus, que nós possamos compreender algo assim espetacular. O que Jesus quer realmente dizer para cada um de nós no dia a dia. Realmente o Senhor Jesus tem uma promessa para cada um de nós que está aqui em Mateus capítulo 11. Eu vou encerrar com Mateus capítulo 11, o versículo 28 e 29, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Deus, que eles vinde, tragam os seus fardos, os seus problemas a Jesus. Às vezes nós gastamos o nosso tempo contando para A, para B, para C os nossos problemas que pessoas às vezes não podem resolver. Mas aqui Jesus diz: conta para mim, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, queridos? O fardo de Jesus é leve e Ele quer te dar a coroa da vida eterna, independente das questões desse mundo. Vamos buscar a Jesus, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre. Esperança em Cristo Jesus. Amém.